comum que qualquer um pode fazer. Uma pessoa que tem os dois braços, você coloca o braço direito dela uma luva, coloca o braço direito dela escondido aqui na direita e coloca um braço falso na frente dela aqui na esquerda. Ela vai olhar só para o braço falso, que é esse braço da esquerda, enquanto o da direita é estimulado ao mesmo tempo que da esquerda. Ela olha para o braço falso, encostando, e ela sente no braço que é real. Quando eu tento machucar o braço que é falso, que ela só está olhando, ela reage com dor na mão que ela tem, na mão que estava sendo estimulada. Isso acontece porque o cruzamento desses estímulos sensório e visual no cérebro faz com que o cérebro dela seja enganado para começar a sentir com o olhar, sentir com o olho. Bastava então fazer um experimento controlado disso. Como? Eu desenvolvi uma manga feita de elementos vibratórios de celular, dispostos no formato de uma mão, controlados por esse microcontrolador aqui que é famoso. Quem conhece o Arduino? Aê, pessoal da elétrica, da computação. Esses elementos aqui dispostos no formato de uma mão, vão combinar. Vou fazer aquela combinação do slide. Cada vez que eu levantar, eu engano eles que eu estou passando, mas a verdade é o pessoal que está passando aí. Então, cada vez que eu levantar é para passar. Fechou? Então, a ilusão do cérebro aí está funcionando. Você coloca esses elementos vibratórios no formato de uma mão, lá na região do bíceps da pessoa, que é a região que próximo do cérebro fica ali, próximo da área que a pessoa perdeu, e faz com que essa manga seja sincronizada com a animação de uma bolinha passando por um braço virtual. Ali a pessoa tem o braço amputado com a manga, com os elementos vibratórios, e tem essa bolinha virtual passando nesse braço virtual. Ao mesmo tempo que essa bolinha vai passando no braço virtual, ela vai sentindo no mesmo lugar, ali na região do bíceps. Ao término de cada sessão, eu pergunto para ela, onde é que você sentiu a vibração? Sendo 0 totalmente aqui na região do bíceps e sendo 6 na extremidade do membro que você não tem. Ao término de 8 sessões, você atingiu o platô de 5. Ela sente alguma vibração aqui, só que a maior parte da vibração ela sente no membro que ela não tem mais há 40 anos. Bastava então fazer a integração de tudo isso, juntar o que é o feedback e o controle e uma animação virtual. O que vocês vão ver é o seguinte: a pessoa está usando no coto o bracelete de coleta de dados musculares. Ele vai enviar o conjunto de dados musculares por aquele computador que já tem o modelo treinado lá na caixa de espelhos. O modelo vai cuspir a série temporal das juntas metacarpo-falangianas e proximais interfalangianas, que são as 10 juntas que a gente tem controle sobre a nossa mão. Enquanto esse controle ser feito, a partir do momento que a mão começar a abrir e fechar, feedback tátil vai começar a ser dado na região do bíceps. E porque ela fez o treinamento antes, ela vai sentir esse feedback como sendo um membro que ela não tem. Essa então foi a primeira vez que o experimento deu certo, que toda essa integração seja feita. E vou chamar a atenção de uma coisa peculiar: o movimento não é perfeito, porque o movimento não é mecânico, o movimento é orgânico. Vocês podem ver que as juntas se movimentam ali em direções diferentes, em tempos diferentes. Porque o movimento não é programado, não é mecânico, abre e fecha. O movimento é, imagina o que você quer fazer e a junta responde. E ao mesmo tempo, ele sente ali a vibração. Eu coloquei o título desse slide como Tirando o Gesso de Fantasmas, porque foi o que ele disse para mim. Eu sinto como se eu tivesse meu braço engessado por muito tempo e pela primeira vez eu conseguisse realmente ter o controle sobre isso e tirar desse gesso. Ele via sofrendo com algumas vezes a síndrome do membro fantasma. Cientificamente eu não posso falar que teve a ver com isso, só que anedoticamente é interessante dizer que depois disso parou. Tá? Teria que ser feito um estudo maior com mais pessoas para dizer alguma coisa sobre isso pelo rigor científico. Depois disso, uma coisa muito interessante é que você não tem artefato mecânico capaz de expressar esses dois movimentos aqui individuais, porque você não tinha controle que era capaz de expressar esses movimentos individuais. Então, só brincando lá no Tinkercad,
que é um método, um software online que você pode usar para modelar 3D, né, protótipos. Eu fiz um protótipo de um dedo, de como seria o dedo dessa prótese. Volta um, por favor. Ali na esquerda, vocês podem ver um dedo de uma prótese comercial, como ele funciona. Você dá o play, pode dar o play, por favor? Só passar. Isso. E aí, você tem um motor controlando o fechamento do dedo inteiro. Só que para o meu método funcionar, você teria que ter um micromotor para o controle de cada junta. Então ali, lá nos fundos da minha casa, olha lá a toalha de pimentão da minha mãe. Eu fiz esse teste aí desse dedo recém-impresso, que tem o feedback de posição com potenciômetro e ajuste de ângulo pelo PID. Ainda bem que eu não preciso explicar o que é isso aqui. E você teria um feedback tátil com um sensor de pressão que varia a corrente de acordo com a pressão, né, que você coloca. Então, a cada vez que você aperta esse dedo robótico na mesa, você tem ali a passagem de corrente para esses micromotores, e eles vibrariam aqui, a região do bíceps. Então, uma pessoa vestindo essa prótese vestiria o membro fantasma dentro de um robô. E aí que vem o prendendo fantasmas em robôs. Todo e qualquer movimento imaginado pela pessoa seria feito pela prótese. E todo toque na prótese seria dado na região do bíceps, só que seria sentido pela pessoa como um toque no membro que ela não tem mais. Esse trabalho foi apresentado na maior feira de ciências e engenharia do mundo, nos Estados Unidos. Eu participei dessa feira 3 vezes, a Intel International Science and Engineering Fair. Acontece cada vez em um estado diferente dos Estados Unidos. E quando eu comecei a participar dessa feira, eu fiquei um pouco frustrado, porque o pessoal tinha um viralatismos brasileiros. Tinha um viralatismo gigantesco com: mas você sabe que você está vindo aqui só para participar, né? Você sabe que você está vindo aqui só para mostrar, porque como que a gente vai competir com os caras de Hong Kong? Como que a gente vai competir com os caras do Canadá? Poxa, dos Estados Unidos. A gente não tem estrutura para isso, a gente não tem, né, investimento para isso. Pois bem, em 2016, a neuroengenharia, o projeto feito na maior planície alagável do mundo, aqui, sobre a luz do Cruzeiro do Sul, alcançou o primeiro lugar da categoria de engenharia biomédica do evento, se tornando o primeiro projeto da história brasileira a alcançar esse feito. Tá bom? Então, acreditar também não custa nada. Acreditar no impossível, ir para ele, também não custa nada. Se você não chegar lá, as coisas que você vai fazer no caminho, acredite em mim, são muito mais interessantes se você tivesse acreditado lá naquele que falou, né, que não seria possível. O trabalho teve exposição há muito tempo no Museu da Manhã, ficou 1 ano no Museu da Manhã do Rio de Janeiro, apresentando como se fosse um trabalho que tratava de uma tecnologia do futuro. O projeto também recebeu a honraria do laboratório Lincoln Lab do MIT, que nomeou o asteroide 3353 da Silva Borges, em homenagem ao pesquisador aí que fez esse projeto, né? E depois de tudo isso, eu comecei a participar. Obrigado. Depois de tudo isso, eu comecei a participar de alguns círculos sociais, né, que eu não estava acostumado a participar antes. Reuniões de negócio, champanhe, canapé, saiu na mídia, isso daí. Fui convidado para aqueles jantares de empreendedorismo. Aí chegou para mim um investidor, conhecido lá na minha região, do estado de Mato Grosso do Sul, olhou para mim e falou: Fernando, e daí? Gostei do que você fez, legal. Mas e daí? O que você vai fazer próximo? Qual que é a sua próxima empreitada, né? Aí eu olhei para ele e falei: mas próxima empreitada é... Eu fiquei só 15 segundos sem falar com você e você já se sentiu incomodado. Imagina uma família de uma pessoa que passa 23 anos em coma e quando essa pessoa acorda, ela diz que está escutando tudo. Esses foram os 15 segundos desperdiçados, mais bem aproveitados de um pitch, né, para o investidor.
Porque o que eu expliquei para ele foi um problema que nós temos hoje em dia na medicina. O jeito que nós classificamos a consciência de pessoas que chegam no hospital vítimas de algum trauma crânioencefálico, vítimas de algum acidente. Esse método faz com que algumas pessoas voltem, do coma e criem manchetes como essa: mulher declarada morta por médicos ouvir a negociação sobre doação de seus órgãos. Roe Hogan esteve preso dentro do seu corpo durante 23 anos. Voltei da morte e me descobri preso no meu próprio corpo. Vocês podem ter um testemunho de uma pessoa que passou por isso. Eu realmente estava morta. Vanessa ficou 57 dias internada na UTI, 15 deles em coma. Ela conta que o pior momento foi quando começou a ouvir falar em doação de órgãos. Para mim, foi nesse momento que eu acho que eu realmente morri. Quando a minha mãe chegou, eu não pude falar com ela. Eu vi ela chegando, tentando falar: filha, a mãe chegou, a mãe chegou. Eu não conseguia, falar com ela, não conseguia pegar na mão dela, não conseguia nada. Ela falou: eu vim trazer força, pra você sair daqui. E eu imaginava, eu tô aqui, todo mundo tá aqui, eu sei que eu tô vivo, mas eu não consigo passar pra ninguém. Só eu sabia que a gente tava vivo. Eu tô viva, mas eu não consigo passar para ninguém que eu estou viva. Minha família enfrentou esse drama em 2008, quando minha bisavó ficou em coma e veio a falecer depois. E a família inteira ficou exatamente com esse mesmo sentimento. Será que essa pessoa, assim como diversas outras, não tiveram a oportunidade de dizer suas últimas vontades, seus últimos desejos para o mundo, porque elas faleceram antes disso? Só que isso daqui é experiência anedótica. Ciência não trabalha com experiência anedótica. Se você falar: ontem eu bebi cerveja com o Silvio Santos, você vai ter que mostrar, você vai ter que provar. Então, o que deu credibilidade a isso foi isso daqui. O jeito que você classifica a consciência dessas pessoas, como que eu sei que uma pessoa está em coma? Como que eu sei que alguém está em estado vegetativo? É um método dos anos 70, chamado escala de coma de Glasgow. A pessoa em coma, a pessoa em choque porque ela se afogou, porque ela sofreu um acidente, porque ela levou uma paulada na cabeça, porque ela sofreu uma desilusão amorosa, chega no hospital, e aí você classifica o nível de responsividade dela apenas de forma motora. Você olha para a pessoa e fala: se você está me ouvindo, por favor, mexa sua mão. Se você está me ouvindo, abre e feche seus olhos. Se ela não vai conseguindo fazer isso, ela vai caindo na escala até o ponto de ser considerada em coma ou estado vegetativo. Só que o que acontece é que às vezes o tipo de trauma que ela sofreu lesa a espinha dorsal, lesa a medula, o que faz com que os sinais cerebrais não consigam chegar nos músculos. Ou seja, a pessoa está escutando, a pessoa está compreendendo, só que ela não consegue dizer para o mundo que ela está lá. Eu acredito que essa experiência é comum, chama paralisia do sono. Alguém aqui já acordou e não conseguiu se movimentar? É uma experiência aterrorizante. Você desperta, só que você não consegue levantar. É parecido com aquilo, só que por um mês, por um ano ou por 23, Mas, ok, quem disse que essas pessoas que voltam do coma dizem que estavam escutando, realmente estavam escutando, realmente estão falando a verdade? Um cientista em 2006 fez um experimento muito interessante que realmente colocou a escala de coma de Glasgow em xeque. Ele colocou